Bom dia, meu nome é Vitor Hugo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar dos sentidos da expressão administração pública. Há consenso na doutrina no sentido de que a expressão administração pública é, de certo modo, duvidosa, exprimindo mais de um sentido. Uma das razões é a externa gama de atividades e tarefas que compõem o objetivo do Estado. Outra é o próprio número de órgãos e agentes públicos incumbidos de sua execução. Justamente por isso, é que para melhor precisar o sentido da expressão administração pública, devemos dividi-lo sobre a ótica dos executores da atividade pública, de um lado, e da própria atividade de outro. Deixando de lado a ideia de administração pública em sentido amplo, que abrange em sentido subjetivo os órgãos governamentais, governo, e os órgãos administrativos, administração pública em sentido estrito e próprio, e em sentido objetivo, a função política e administrativa leva-se em consideração doravante apenas a administração pública em sentido estrito, que compreende, nesses sentidos, a administração pública é objeto de estudo do direito administrativo, o governo e a função política são mais objetos do direito constitucional. Assim, a expressão administração pública pode ser compreendida sob três perspectivas a seguir desenvolvidas. Administração pública em sentido subjetivo, também denominado formal ou orgânico. A expressão administração pública representa os entes que exercem as funções administrativas, abrangendo as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes incumbidos dessas funções. Em outras palavras, em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que compõem a estrutura administrativa do Estado. Nos termos constitucionais e legais, a administração pública compreende apenas os entes políticos ou União, Estados, Distrito Federal e municípios e as entidades que tais entes criarem para integrar sua administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e consórcios públicos. É comum falar que a administração pública compreende entes, órgãos e entidades administrativas. Apesar de a afirmativa não ser incorreta, ela peca pela redundância, pois todos os órgãos fazem parte de um ente ou de uma entidade, de forma que seria suficiente afirmar que, no Brasil, a administração pública é composta apenas pelos entes políticos e pelas entidades administrativas, aquelas que integram a administração direta. A semelhança do que foi dito anteriormente, também se torna redundante falar que a administração pública, em sentido subjetivo, formal ou orgânico, compreende poderes e órgãos públicos, pois os denominados poderes são apenas agrupamentos de órgãos. Do mesmo modo, abranger órgãos e agentes públicos, ao mesmo tempo, dentro do sentido subjetivo da administração pública, também se constitui em redundância, uma vez que os agentes públicos são a parte humana dos órgãos públicos, estando neles lotados. Assim, embora os conceitos de órgãos e agentes públicos não se confundam, estes se circunscrevem ao mesmo universo. A administração pública sob a ótica subjetiva não deve ser confundida com qualquer dos poderes estruturais do Estado, especialmente o poder executivo, ao qual se atribui tipicamente a função administrativa. Para a perfeita noção de sua extensão, faz-se necessário observar a função administrativa em si, e não o poder em que é ela exercida. Embora seja o poder executivo o administrador por excelência, nos poderes legislativo e judiciário, há muitas tarefas que constituem atividade administrativa, como é o caso, por exemplo, das que se referem à organização interna dos seus serviços e dos seus servidores. Desse modo, todos os órgãos e agentes que, em qualquer desses poderes, estejam exercendo função administrativa, serão integrantes da administração pública. Assim, os órgãos e agentes a que não nos termos referidos integram as entidades estatais, ou seja, aquelas que compõem o sistema federativo, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Entretanto, existem algumas pessoas jurídicas incumbidas por elas da execução da função administrativa. Tais pessoas também se incluem no sentido de administração pública. São elas as autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações públicas. No primeiro caso, temos a administração direta, responsável pelo desempenho das atividades administrativas de forma centralizada. No segundo, se forma a administração indireta, exercendo as atividades integrantes à função administrativa descentralizada. Em sentido objetivo, também designado material funcional,
é caracterizado pela própria atividade administrativa exercida pelo Estado por meio de seus agentes e órgãos. Dessa forma, quando falamos em administração pública, em seu sentido objetivo, não estamos nos referindo a qualquer órgão ou entidade, mas ao desempenho concreto da função administrativa. Atividade de administrar voltada direta ou indiretamente, à consecução do interesse público, desenvolvida sob regime predominantemente de direito público. Com efeito, podemos afirmar que a administração pública em sentido objetivo apresenta as seguintes características. Inciso 1. Primeiro, é uma atividade concreta, uma vez que consiste na transformação das previsões abstratas e gerais da lei em realidades palpáveis no mundo dos fatos. 2. É vinculada à consecução direta, atividade fim ou indireta, atividade meio do interesse público, porque toda e qualquer ação estatal somente se legitima se destinada ao bem comum do seu povo. 3. O seu regime jurídico é predominantemente de direito público, mas também pode ser de direito privado, derrogado parcialmente por regras de direito público. Com relação a essas regras expostas no item 3, acima, qual seja possibilidade de aplicação do direito privado, faz-se necessário tecermos algumas outras considerações. No regime jurídico de direito privado, também aplicáveis à administração, não irão incidir prerrogativas, pois nas situações específicas nas quais se aplica o direito privado não há verticalidade. O que temos é horizontalidade, porque a administração encontra-se nesses casos no mesmo patamar que o particular. No entanto, ainda que no regime de direito privado, observamos que continuam sendo aplicadas à administração as regras sujeições, pois ainda nesse regime o princípio indisponibilidade do interesse público se mantém presente. Essas sujeições restrições que vão afastar normas comuns ao regime de direito privado, quando a administração intervém no domínio econômico ou concorrendo com o particular, ela não gozará de prerrogativas. Mas se essa atuação se der, por exemplo, por meio de uma empresa pública ou sociedade de economia mista, as contratações dessas entidades deverão obrigatoriamente observar a realização de concurso público. Dessa forma, a indisponibilidade do interesse público, percebida como restrição, sempre estará presente no regime jurídico de direito público ou no regime jurídico de direito privado. Se observa que não estará sempre presente a supremacia do interesse público. Percebida como prerrogativa, que somente se fará presente nos regimes jurídicos de direito público, o qual também chamamos de regime jurídico administrativo. Voltando-se no sentido subjetivo da expressão importava quem exercia a atividade. No sentido objetivo, o que interessava era a atividade realizada, ou seja, o que é exercido. Portanto, a administração pública no sentido material passa a depender de uma precisa definição das atividades que podem ser consideradas como exercício da função administrativa. Devemos observar também que todas as atividades meio, assim entendidas aquelas instrumentais, acessórias concebidas exclusivamente para possibilitar o exercício das atividades fim da administração, são também atividades administrativas de qualquer forma, detectar as atividades fins da administração pública, aquelas diretas e imediatamente voltadas à consecução do interesse coletivo. A tarefa de identificar o que é exercido da administração pública estará cumprida, bastando incluir no conceito tanto as próprias atividades fim, quanto aquelas que lhe possibilitam o desempenho. Assim, a administração pública, em sentido objetivo, cuida-se da própria gestão dos interesses públicos executados pelo Estado, seja através da prestação de serviços públicos, seja por sua organização interna, ou ainda pela intervenção no campo privado, algumas vezes até de forma restritiva, o poder de polícia, seja qual for a hipótese da administração da coisa pública, res pública, é inafastável a conclusão de que a destinatária última desta gestão há de ser a própria sociedade. Ainda que a atividade beneficie de forma imediata o Estado, é que não se pode conceber o destino da função pública que não seja voltado aos indivíduos, com vistas à sua proteção, segurança e bem-estar. Ainda dentro do mesmo contexto, Diogo de Figueiredo Moreira Neto,
afirma que as funções enquadradas como atividades fim da administração, por atenderem a interesses públicos primários em direito-benefício dos administrados, destinatários da atuação estatal, configuram a administração pública externa ou extroversa. Em sentido oposto, as funções classificadas como atividade meio, por atender interesse público de maneira apenas imediata e de maneira imediata, satisfazerem os interesses institucionais da administração, concernente a seu pessoal, bens e serviços. Configuram a administração pública interna ou introversa. Por fim, devemos o termo administração pública em sentido objetivo e subjetivo pode assumir sentido amplo ou estrito. Em sentido amplo, a administração pública considerada sob o ponto de vista subjetivo compreende tanto os órgãos constitucionais de governo, responsáveis pelas formulações de políticas públicas e por dirigir e comandar a administração, quanto os órgãos administrativos subordinados, responsáveis por executar os planos governamentais. Já em sentido estrito, sobre o aspecto subjetivo, a administração pública abrange apenas os órgãos administrativos subordinados. Em sentido amplo, sobre o aspecto objetivo, o termo administração pública envolve a atividade de formulação das políticas públicas, função de governo, além da função de execução dessas políticas. Enquanto, em sentido estrito, sobre o enfoque objetivo, o termo administração pública refere-se exclusivamente a atividades de execução dos planos governamentais. Questão 4, MPE-SC 2016. Acerca do direito administrativo, julga o item que se segue. A administração pública, no sentido subjetivo, designa o conjunto de órgãos, agentes estatais responsáveis por funções administrativas. No sentido objetivo, a administração pública é um complexo de atividades concretas visando o atendimento do interesse público. Comentário. A administração pública, em sentido subjetivo, formal orgânico, designa os entes que exercem as funções administrativas, compreendendo as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes incumbidos dessas funções. Em outras palavras, em sentido subjetivo, a administração pública confunde-se com os próprios sujeitos que integram a estrutura administrativa do Estado. A administração pública, em sentido objetivo, material funcional, é caracterizada pela própria atividade administrativa exercida pelo Estado, por meio de seus agentes e órgãos. Correto? Trabalho correto. Questão 5, VUNESP. Administração pública em sentido, letra A, objetivo, material ou funcional, designam os entes que exercem atividade administrativa. Letra B, amplo, objetivamente considerada, compreende a função política e a função administrativa. Letra C, estrito, subjetivamente considerada, compreende tanto os órgãos governamentais, supremos, constitucionais, como também os órgãos administrativos, subordinados e dependentes, aos quais incumbem executar os planos governamentais. Letra D, estrito, objetivamente considerada, compreende a função política e a função administrativa. Letra E, subjetivo, formal ou orgânico, compreende a própria função administrativa que incumbe predominantemente ao Poder Executivo. Comentário. Letra A está errada em sentido objetivo, material funcional. Ela designa a natureza da atividade exercida pelos referidos entes. Nesse sentido, a administração pública é a própria função administrativa que incumbe predominantemente ao Poder Executivo. Letra B, correto, em sentido amplo, porém objetivamente considerada, a administração pública compreende a função política que traça as diretrizes governamentais e a função administrativa que as executa. Letra C está errado em sentido estrito, a administração pública compreende sobre os aspectos subjetivos apenas os órgãos administrativos. Letra D, errado, em sentido estrito, a administração pública compreende sobre o aspecto objetivo apenas a função administrativa, excluído no primeiro caso, os órgãos governamentais e no segundo, a função política. Letra E, errado, em sentido subjetivo, formal ou orgânico, ela designa os entes que exercem atividade administrativa, compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a atividade estatal, a função administrativa. Gabarito, letra B. Questão 6. SEBRASP. Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue.
A administração pública, sob o aspecto orgânico ou subjetivo, designa a própria função administrativa que é exercida pelos órgãos e agentes estatais e incumbe predominantemente ao Poder Executivo. Comentário. A administração pública, sob o aspecto orgânico, subjetivo ou subjetivo, designa a própria função predominantemente, própria função administrativa que é exercida pelos órgãos e agentes estatais e incumbe predominantemente ao Poder Executivo, representa o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o exercício da função administrativa do Estado. Deste modo, compreende todo o aparelhamento que dispõe o Estado para a execução da função administrativa. A administração pública, em sentido material, objetivo ou funcional, designa a própria função administrativa que compreende os serviços públicos. A atividade de polícia administrativa fomenta a intervenção. Vale ressaltar que, embora a função administrativa seja típica do Executivo, os demais poderes a exercem atipicamente, por exemplo, quando o Judiciário, Legislativo realizam licitações e contratações. Gabarito errado.